Bom dia, gente. 7 de abril, nos minutos anteriores, como diz a Juliana Roda, nos bastidores, a gente estava falando aqui deste momento muito especial que a gente está passando. Eu falei, não, não, vamos começar a reunião e daí a gente conversa sobre isso para todo mundo ouvir. A gente vai falar primeiro, como sempre, com a nossa querida Denise de Pascoal, que já nos deu a honra de fazer um painel muito bacana esse sábado no The Summit. Foi uma delícia participar do antes e do durante da conversa dela com a Juliana e o Mário Torós. E eles não queriam só acabar, só acontecia isso. Já estava todo A gente tão foi tenso. expulso, a gente E foi o Mário expulso Torós do tá, palco. pergunta lá, só um grupo. Então, isso para mostrar a qualidade. Mas, enfim, Dê, a gente, se você puder fazer um panorama geral, vamos escutar o Reinaldo. Estou com saudade de ouvir aqui o que ele tem para dizer. E daí, meu querido sócio José Eduardo vai falar da carteira e discutimos tudo. Obrigada, bom dia. A gente está num super dinamismo, né? A gente fica um mês sem se falar e sempre tem 1 milhão de coisas para a gente falar do último mês para cá. Eu acho que o principal movimento é uma movimentação muito grande no cenário internacional, né? Com o Dia da Libertação da América ali na semana passada e o anúncio das tarifas protecionistas, né? E um aumento grande de incertezas em relação ao que vai acontecer, ainda que no final das contas a direção que a gente sabe qual é, né? Menos crescimento mundial, com mais inflação, então uma dificuldade, acho que, de reduzir a inflação, né? Perante possível aumento aí de preços dos produtos importados, provavelmente. E guerra comercial tem essa coisa, né? Quem retalha sofre, porque no final das contas você compra mais inflação para você. E algumas discussões ali em relação a essas medidas, de quais os impactos para o Brasil, né? Eu ouvi algumas visões ali de pode ser uma oportunidade para a gente. Eu acho que no final das contas, e a gente viu na sexta-feira o que aconteceu, né? Eu acho que sim. Nós somos um grande exportador de commodities, então o ciclo econômico mundial nos afeta muito. Ainda que a gente possa dizer assim, vai facilitar um pouco fechar o acordo com a União Europeia, acho que é bem possível, mesmo que facilite. Em alguns mercados você vai conseguir, ao invés de estar aqui, estar ali. É verdade, mas é muito pontual, é um pedaço pequeno da nossa pauta, né? No líquido, se a gente tem redução de exportações de commodities, piora as nossas condições aqui de oferta e demanda de moeda. A gente pode ter um cenário muito incerto no mundo com uma grande, né, fuga para a qualidade, como a gente fala, e de eventualmente a gente ter, curiosamente, o dólar se valorizando em relação às demais moedas, e isso também é um cenário ruim para o Brasil. Então, acho que assim, no final das contas, acho que o saldo é negativo, né? É um ambiente externo bastante desafiador com o qual a gente se depara. E aí, domesticamente, eu acho que a gente também não viu mudanças de sinal no sentido de ver um maior esforço ali no caminho da responsabilidade fiscal. Acho que, pelo contrário, ainda que a gente tenha visto medidas que não signifiquem necessariamente aumento de gastos, né? Liberação do saque aniversário, antecipação do 13º para os aposentados, a questão do consignado privado, né? Assim, ainda que a gente não tenha visto nada que afete diretamente as contas públicas, a gente tem o governo colocando medidas que têm como objetivo aumentar consumo no momento em que o Banco Central está precisando conter consumo para trazer a inflação para a meta. Então, acho que o quadro final ainda é um quadro preocupante, né, de manutenção aí de taxa de juros elevadas durante um bom período, né? Então, assim, o sinal final, que é o que a gente vem dando aqui, né, é um quadro que continua preocupante para o Brasil, que vai significar juros altos e mais altos por muito tempo, ele continua existindo, né? Eu acho que a gente só teve uma piora ainda do quadro internacional, dificultando ainda mais esse processo, né? Assim, e ainda que uma redução ali, de novo, né, do crescimento mundial significa uma acomodação de preço de alimentos aqui para o Brasil, outros preços podem subir, né? Eu acho que não é nada claro também que vai ter um alívio grande para a inflação também nesse contexto. Então, é isso, acho que a gente continua com um cenário bastante complicado.
comandante. Sua vez. A Denise está bem comedida hoje, hein? Você falou no sábado. Tá. Foi isso, ela antecipou tudo no sábado. Grande confusão tá sendo arrumada, né? Eu acho que chance de dar certo é muito pequena, o que está acontecendo. É uma política econômica, sei lá, século passado, será que um dia teve alguma coisa nessa linha? Não faz o menor sentido. É, o país mais dinâmico, pujante, com tecnologia, as melhores empresas do mundo, agora ele quer produzir aço, quer produzir tênis da Nike, sei lá, camiseta, faz o menor sentido. É um retrocesso brutal para os Estados Unidos. Chamaram de Libertation Day, aí o outro chamou de Termination Day, Dia da Ruína, The Economist chamou de Dia da Ruína. Assim, para os Estados Unidos eu acho péssimo, não sei como é que eles vão tratar esse assunto. Estados Unidos sai menor dessa história, e para o resto do mundo, para a China é maravilhoso, porque a China vai ocupar um espaço político que os Estados Unidos está deixando, que era o que eles queriam. A China queria uma nova ordem econômica, os Estados Unidos está dando de presente para eles. Então, para alguns países é muito ruim e para outros é menos ruim. Para o Brasil, nós estamos nessa classificação aí de menos ruim, se me permite, né? Porque a gente exporta commodities e aí a tarifa lá é mais baixa, o produto a demanda é mais inelástica, e a gente perde por menor crescimento mundial, talvez queda de preço, mas talvez a perda seja menor do que comparado ao resto do mundo. Mas bom não é, porque a atividade Acho que esse que é global o em ponto, né? queda, para o Brasil não é bom. Então, nos primeiros dias, a gente teve a Bolsa aqui no Brasil segurou, mesmo com a Bolsa Internacional caindo. Depois, a Bolsa Brasil também começou a cair menos, está caindo menos que as bolsas do hemisfério norte. O real também se valorizou no primeiro dia, depois voltou a perder. Eu acho que é natural o real desvalorizar um pouquinho, estava bem, teve um começo de ano muito bom, e taxa de juros caiu e agora voltou a subir também, porque, assim, nos Estados Unidos, a atividade vai cair. A inflação vai cair? Eu não sei. Não sei, eu acho que a inflação é para cima. Aí o Fed falou, a inflação é temporária. Bom, isso é um perigo. Eu brinquei que isso é como o Harry Potter, que tem aquela expressão que não pode ser dita, né? O Voldemort, não é? Ninguém pode Aquele falar que o não nome, pode ser nomeado. não pode ser nomeado, né? É. E o Dá pior, para entender. temporário, Eu não. o Fed diz que o Jay Powell disse que a inflação é temporária. Isso ficou proibido de falar que a inflação é temporária, porque as últimas vezes que falou foi uma catástrofe. E ele agora dizer que é temporária, só é temporária se o Banco Central agir. Então, quando ele diz que ela é temporária, ele está dando um sinal de que ela vai ser permanente. Então, o juro caiu em princípio, falando assim, a atividade econômica dos Estados Unidos vai cair, então o juro vai cair também. Mas só que a inflação vai para cima. É o pesadelo do Banco Central. Quando a atividade cai e a inflação sobe, em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos vai ser esse pesadelo, no Brasil não vai ser muito diferente. Nós vamos ter uma tendência de atividade para baixo. E qual a pressão inflacionária para baixo que a gente vai ter? Quase nada. A atividade que a gente vai importar vai cair, mas as pressões vão ser as mesmas. Então, aqui também vai ser difícil. De qualquer maneira, o juros se posicionou um pouco mais baixo, hoje está voltando a subir. Talvez a gente não tenha... A gente tem uma revisão aí de quem achava que o juro podia ir para cima de 15, aí vão falar em 15, 14,5. Eu acho bem possível que a alta seja um pouco menor, mas, de qualquer maneira, é muito restritivo. Nós vamos falar de alocação depois. Pela primeira vez, depois de muito tempo, eu começo a achar que pode ser bom fazer posição em juro real, porque se o juro não vai subir, a inflação também não vai cair, né? Essa compressão pode ser positiva. Mas emoção para todos os dias aqui, não tem sossego, e assim que é bom. Bastante atividade. Eu acho que quando a gente começou a ver aí o Trump de fato despontar nas pesquisas,
o que a gente lia dos grandes analistas, né, ou da grande maioria dos analistas, era que, com perdão do trocadilho, a única certeza que a gente teria é que a incerteza seria predominante, não é? E foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que hoje a gente tem duas formas de analisar o cenário atual. Achar que esse cenário de tarifas vai ser predominante, ou seja, que ele vai de fato permanecer e vai eventualmente permear todo o mandato do Trump, ou se não, isso daqui é um blefe e que em alguns dias isso tudo vai ser revertido e não há que se fazer absolutamente nada, porque isso vem muito mais da cabeça de alguém que não tem estratégia do que efetivamente uma política de governo que possa ser sedimentada, cristalizada ao longo dos próximos meses e anos, né? E aqui também a gente pode, talvez, tentar associar probabilidades a cada um dos eventos, né, pensados, mas eu, de fato, não consigo imaginar que a gente vá ter, principalmente com todos os reveses e com toda a disruptura que isso vai criar na economia, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, acreditar que isso seja uma política que se torne política de governo nos Estados Unidos, olhando os próximos trimestres, os próximos anos, né? Eu acho que ninguém tira trilhões de dólares do contribuinte americano e do investidor americano, de uma forma geral, né? Seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, impunemente, né? Eu acho que já começam a pensar que é interessante, né? Durante todos os últimos mandatos, os presidentes eleitos, embora tivessem sido eleitos com maioria no Congresso, perderam essa maioria no Congresso nas eleições de meio de mandato, né? Então, isso é alguma coisa importante que faz com que, de fato, a gente não pense em 4 anos de mandato, mas que a gente pense em alguma coisa como 1 ano e meio, ou alguma coisa assim, que efetivamente seja o prazo. E a partir daí tudo muda, né? E eu acho que essa incerteza que efetivamente é aquilo que mina o projeto, mesmo sem a gente pensar que as bolsas podiam estar subindo porque poderiam ter visto de outra forma, ninguém pode acreditar que o investidor, ou mesmo o eleitor, ou mesmo quem quer que seja, o consumidor, vai acreditar num governo que muda tudo de acordo com a sua cabeça e que não precisa dar satisfação a ninguém, né? Eu acho que, infelizmente, você luta muito para construir credibilidade, mas a credibilidade se perde com muita facilidade. E eu acho que esse foi o cartão de visitas desse último governo. E muitas bobagens que ele andou falando, que disseram para ele que ele teria um mandato só, como é que ele poderia dar segurança e conforto para quem quisesse investir além do mandato dele, para as consequências disso tudo. Ele disse, não, a gente pode fazer aí uma armação, eu posso ter o meu vice-presidente sendo candidato a presidente e eu posso ser vice-presidente, depois ele renuncia e eu assumo. Ou seja, aí não é nem política, não é nem república de bananas, né? Aí já é república de talvez o que pode ser nem jabuticaba também. Aqui é uma coisa e a coisa fica bem, bem, bem complicada, né? Enfim, eu acho que isso é um grande blefe, opinião minha, né? Eu acho que a gente não pode, isso a gente tem dito, inclusive, para os clientes, não, o que eu faço com as posições, o que a gente tem visto. Nessa hora não tem o que fazer, quer dizer, nessa hora a gente tem que esperar, não é? Eu não sei porque que ele marcou para dia 5, sábado, o início da vigência aí das tarifas mais baixas,
as tarifas mais altas vão vigir só a partir do dia 9, depois da manhã, e isso, então, pode ser adiado, isso pode ser minimizado, isso pode... Eu sei que é tudo muito complicado e aquilo que me parece é que credibilidade para quem tem que defender um país a longo prazo, né? É interessante, né? A gente, na última reunião, acho que aquilo que gastou mais o nosso tempo, ou tomou mais o nosso tempo, foi a gente falando da guerra na Rússia, né? Do Zelensky, alguma coisa. Agora ninguém mais lembra do Zelensky, agora ninguém mais lembra de nada. Quer dizer, é um homem que propõe a agenda do mundo e o mundo fica daquele jeito, nossa, o que vem agora, nossa, o que vai aquilo. Isso me lembra até aqui guardadas as devidas proporções, né? 40 anos atrás, o Jânio Quadros, quando era prefeito de São Paulo, que cada dia aparecia com uma nova no jornal, né? Agora ele pintou os ônibus de vermelho, agora ele acabou multando todo mundo na saída do casamento do filho do Paulo Maluf, agora ele fez isso, e é mais ou menos, obviamente sem o mesmo impacto, né? A mesma coisa que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, e o que parece é que a base, inclusive, de apoio, como o comandante estava dizendo, né, já começa também a perder um pouco a força, porque são todos bilionários, é gente que não está lá para ter sua vida associada a blefes e coisas assim, né? Mas gostaria só de ouvir vocês também, talvez o único evento que tenha acontecido aqui no Brasil mais importante, que pode, de alguma forma, mexer com a gente diretamente, seja o evento do Banco Master, Ah, bom. né? Então, se vocês pudessem também comentar alguma coisa sobre o que está acontecendo, ou sobre pontos positivos e pontos negativos. Ponto negativo é que, obviamente, todo mundo sabia que o Banco Master tinha aí uma série de problemas embutidos. Por outro lado, parece que o Banco Central se antecipou a esses problemas, aí ficou meio nebulosa a transação com o BRB, né? Comandante, você, depois a Denise, por favor, o que vocês estão vendo Bom, dessa coisa em toda? primeiro lugar, assim, quem tem a CDB do Master até uns 200 e poucos mil reais, não precisa se preocupar, né? Segue tranquilo, né? Então, Então, mostra que o FGC... se for até 250 mil no resgate, né? Então, não precisa se preocupar. Mas a chance de intervenção no Master eu acho que é baixa, porque o sistema privado aparentemente tem interesse em resolver a situação, divisão de ativos, e o próprio FGC ajudando a compor, acho que vai ter uma solução. O Master já há muito tempo está sendo analisado, avaliado pelos participantes. Muita gente já assistia, não gostava do jeito como ele opera, como um banco com posições que se parecem a um hedge fund. Então, ele tinha posição muito ilíquida no ativo, não era um banco que faz crédito propriamente. Então, assim, não é uma novidade para quem está no mercado, mas o Master fez captação em CDBs nas plataformas de um volume muito alto. Uma rentabilidade, né? Muito, muito acima de Rentabilidade várias. alta e Tá um bem volume alto. agressivo. E aí, quando as pessoas que compraram CDBs precisavam de algum dinheiro e vinham vender CDB, não encontravam o comprador num preço razoável. Aí os preços foram degringolando e minou a capacidade do Master de voltar a captar. E aí detonou um processo que ia acontecer algum dia, porque banco, quando tem ativo ilíquido, é complicado. Só de ver que tem ativo ilíquido, o mercado já fica preocupado. Mas, ao que parece, vai ter uma solução. Tem dois players mais falados, BRB e BTG, talvez os outros bancos também fiquem com algum pedaço. É uma história que eu não sei de detalhes, o que a gente vê no jornal são notícias muito desencontradas, mas enfim, é mais um banco que não deu certo. Hoje a gente tem o FGC, que tem 30 anos, na realidade, os últimos 10, 15 anos ele mudou o formato, protege os bancos pequenos e médios, dá capacidade dos bancos crescerem, e eu acho que a gente vai passar, daqui a pouquinho a gente já vai esquecer desse assunto. Tá? Mas eles estão fazendo alguns ajustes do FGC.
Então, acho que aumentando os depósitos para, de fato, proteger, porque, assim, é aquele discurso, até 250 mil no resgate você está protegido. Então, os bancos usam isso. Eles É. conseguem emitir bastante É um dentro do argumento de sistema. venda, né? Na verdade, assim, Argumento de você não venda. precisa Essa, olhar se o banco é bom ou ruim, se você está dentro desse é, limite, está tudo bem, né? acho que são duas coisas que se somam, não? E é bom até aqui, pensando em Women Invest, explicar bem isso, porque eu acho que uma é o FGC, né? E o volume, como disse o comandante, era extremamente alto, quer dizer, se houvesse uma inadimplência do Master, haveria um comprometimento de 42% do total do FGC, né? É. Quer dizer, é muito grande. E o que possibilitou isso foi algo que acaba sendo interessante para todo mundo, mas que até as coisas boas, quando mal usadas, parecem perversas, né? Que é o fato de haver negociação na B3 de títulos de terceiros. Né? Se fosse anos atrás, antes dessa possibilidade do mercado mais líquido, né? Você só poderia comprar um CDB do Marca se você abrisse uma conta no Marca. Né? E isso, não, desculpa, no Master. Bom, mas Né? também, no caso, lá Então, atrás seria. no É, Marca, eu falei, nossa, foi longe. Funciona tudo que direitinho. começa com mar, aí pensou nisso e tá veio. certo, e vê o marca aqui, quando na verdade é o master. Então, o que acontece de fato é isso, quer dizer, como você pode custodiar os títulos na B3, né, e você não precisa mais abrir conta nos bancos emissores, você certamente tem uma pulverização muito maior, quer dizer, um interesse muito maior de compra, porque hoje, inclusive, é isso que nós fazemos nas carteiras administradas, nós escolhemos os títulos emitidos por bancos ou não é, que podem ser mais interessantes para manter na carteira. Então, acho que o Banco Central agiu bem, mas você, Denise, como é que você, aí do ponto de vista mais da economia, está vendo isso também? Não, então, acho que o que eu adicionaria ao que vocês falaram é mostra como o sistema financeiro nacional é robusto, né? É fruto de uma série de reformas que começaram lá atrás, na verdade, né? E que efetivamente conferem robustez. Por mais discussões que se tenha, né, de o quanto você está salvando ou não, né? E eventualmente você tem ali um banco público comprando, acho que tem algumas discussões nessa linha, de ser ainda mais restrito nas questões prudenciais, do ponto de vista do Banco Central do que foi, mas acho que no limite o que fica claro é que a gente tem um Banco Central, um sistema financeiro robusto que suporta problemas que aconteçam com bancos pequenos e médios, que é uma coisa possível de acontecer, e o FGC eu acho que é parte desse arcabouço institucional, né, que compõe aí o sistema financeiro nacional. Então, acho que é nessa direção. Então, assim, não vejo maiores questões do ponto de vista de estabilidade macro, não de você ter um banco, né, pequeno ou médio tendo problemas, né? Que nesse caso acho que nem vai ter problemas no sentido de quebrar efetivamente, acho que como o Reinaldo bem colocou, né, tem interesse de compra ali dos ativos por outras instituições, mas ainda que quebrasse, acho que seria uma coisa que seria absorvida pelo sistema financeiro sem grandes percalços, né? Acho que isso é um Lembrando ponto que bem positivo, né? é isso, lembrando que o FGC, né, é um dinheiro que já está lá. É, Então, não é o governo que tira dinheiro do bolso para sim. sofrer algum problema do banco. Então, isso é bastante importante. Este não é um dinheiro do governo que viria para proteger os Não é o PROER, detentores, não é um. como quiseram falar um tempo atrás, É, né? No começo, É, é o PROER aí, o é, governo ajudando. Não, não é um PROER, quer dizer, o governo sim, estava regula, criou isso, exatamente, e ao mesmo tempo estava se antecipando o governo, quer dizer, o Banco Central, que não é isso. sim. tecnicamente Uhum. governo, né? Estado, né? O Banco Central se envolvendo para antecipar qualquer risco que pudesse eventualmente existir, mas não é o governo, como no tempo do PROER, botando o dinheiro do contribuinte lá. Exato. E que é um papel fundamental do Banco Central, né? Além, a gente fala da questão da política monetária, mas rigidez do sistema financeiro é outro dos seus, né, dos seus mandatos, então ele tem que zelar por isso mesmo. Comandante, mais alguma coisa? Vou colocar Acho que é alguma isso coisa? mesmo. Então, vamos aqui para nossa prestação de contas da carteira. Vamos compartilhar.
Tu consegue ver bem, Denise? Consigo. Tá. Ok. Então, findo o mês de março, não é? Nós chegamos ao resultado aqui de 1,21% na carteira no mês, 3,62% no ano e 11,71% em 12 meses, não é? Quando a gente considera o alfa gerado pela estratégia, nós chegamos a 0,23%. Lembrando que esse alfa gerado aqui nada mais é do que a ponderação de cada um de cada um dos retornos dos índices que compõem a nossa carteira, ou seja, 65% em pós, 10% em pré de 3 anos, de até 3 anos, 15% em títulos da inflação curta e 10% da inflação mais longa. Não é? Então, o que nós tivemos aqui seria um resultado de 0,98 se nós tivéssemos investido proporcionalmente em cada um dos índices que compõem a nossa carteira, e nós conseguimos dar um retorno de 1,21, ou seja, 0,23 ponto percentual acima. No ano 3,30 teria sido a ponderação contra 3,62, logo 0,32 a mais, e em 12 meses, 9,13 contra 11,71, ou seja, 2,58% a mais, o que faz com que a gente tenha conseguido, eu acho que um resultado interessante. E algo que a gente pode colocar aí também para a gente analisar é a volatilidade, ou seja, o risco de cada um dos índices, sendo que na carteira a gente consegue fazer com que esse risco também seja diluído, e a gente, então, nesse mês teve uma volatilidade, olhando para os últimos 12 meses, de 1,04%, né? Então, estamos dentro daquilo que a gente gostaria. A gente tem se aproveitado aqui, essencialmente, da aceleração de todos aqueles índices que a gente ficou na dúvida se deveria manter ou não no final do ano passado. Ou seja, 2,99 foi o retorno até o final de março do CDI, e as outras classes que compõem aqui a nossa carteira, todas elas bateram o CDI. Então, embora num determinado momento, num determinado momento a gente tenha pensado em aumentar o CDI para fazer com que a gente tivesse a possibilidade de ter um retorno maior e um risco menor, depois a gente, então, acabou vendo que não precisaria fazer isso, porque, de fato, tudo o que tinha acontecido tinha gerado, digamos assim, aquele efeito elástico. A gente tinha esticado demais o mercado e depois, quando ele voltasse para o normal, a gente teria o benefício de ter assumido um pouco mais de volatilidade. De fato, isso aconteceu. Eu acho que, dentro daquilo que é a nossa proposta, a gente está satisfeito com o retorno, e a gente também conversando com os clientes, conversando com as pessoas que têm aí a carteira sob a nossa gestão, gostam disso, e ainda a possibilidade de um retorno real interessante para se utilizar, inclusive, os recursos para custeio de despesas e coisas assim. Bom, aquela nossa pergunta de sempre agora, né? Estamos com já mais de 6 meses com essa alocação. Você, comandante, disse que estava começando a pensar um pouco mais em juros reais. Começa a ver alguma coisa de espaço, considerando eventualmente que a gente não vai ter grandes oscilações aqui, além daquilo que talvez já esteja no preço. O que você está vendo? Eu acho assim que foi bom já ter feito uma posição em PCA, né? Mostrou que nesse ano subiu mais do que o CDI. Eu acho que isso foi bom.
Eu mesmo não estava muito convencido que isso ia acontecer. Se fosse para mudar alguma coisa, eu acho que na inflação curta que poderia acelerar um pouco mais. Por que não a longa? Porque acho que o cenário não é ainda para ter posição de líquido, né? Quanto mais líquido, melhor. Aí o curto é mais líquido. Mas já tem 25%. Eu acho que Tem dá para 25. subir um pouco mais. Saindo da onde? Cara, tem que sair do pós, Tem né? 25, 15. 15 com 15 Tem mais 10. 10. 15. Tem 15 mais 10. O 10 é na inflação E longa, na mas longa. Ah, também sim, não, Que é, olhando IPCA É. 25, tá, IPCA é 25, só, quando a gente fala em inflação curta, são papéis que têm até 3 anos de 5. vencimento, 5, 5. eu estou ruim de visão aqui, e a inflação longa com vencimento acima de 5 anos. Então, o que a gente está falando que, lógico, quanto mais longo o papel, mais volatilidade ele tem. É. Portanto, se fosse para aumentar, seria ainda preservando um pouco da liquidez que papéis mais curtos têm. O que seria juro real de uma 29, de uma B30? O mercado estava, desculpa, estava 7,80, 7,60 há alguns dias atrás. Uhum. Agora, talvez já tenha recuado um pouquinho, tanto é que apareceu até na rentabilidade, né? Exatamente. Talvez Agora tenha já tá. aumentado um pouquinho. Uhum. Mas acho que mas mesmo que tenha mudado, eu acho que ainda vale a pena. Eu acho que o mercado não tem muita coisa para acontecer, né? Uhum. E sair de pós? Ia diminuir um pouco o pós, porque não tem muito mais onde diminuir, né? Aí talvez. E a longa? A longa tem mais risco. Então, podíamos eventualmente tirar um pouquinho Diminuir da da longa, longa pode e um ser pouquinho também. É, da pós. 5 eventualmente, para aumentar em Isso. 10. Tá bom. Denise, o que você acha? concordo. Né? Eu acho que, de fato, aquilo que a gente já tinha dito, a gente vai revisitar agora em algum momento. A gente vai certamente dar um espaço estratégico maior para curta do que para longa, né? Então, eu acho que a gente pode já ver isso, inclusive, para a próxima reunião. É porque na Então, aí, última a gente já tinha falado isso até, né, Zé? exato. É. Que, na verdade, fomos atropelados pelos eventos, não é? E aí, time que ganha não se mexe, quer dizer, vamos ver o que É. está acontecendo, então não mexe muito, mas eu acho que pode ser, quer dizer, na verdade, se todo mundo estiver de acordo e a gente aumentar a curta, aí faz todo sentido a gente já começar a pensar, de fato, numa mudança, e eu até já adianto que eu ia propor, seria justamente 20% para curta e 10% da longa, simplesmente uma troca, e com 25 a gente estaria ligeiramente overweight, né? Quer dizer, acima do estratégico na B curta, que eu acho que também faz sentido, né? Dona Maria. Então, recapitulando, a gente está aumentando a inflação de uma maneira geral de 25 para 30 e diminuindo 5 do pós. Eu gosto de diminuir um pouquinho do pós. Eu sou a que menos entende desse assunto comparado com vocês, mas eu acho que o pós tem cumprido o seu papel e eu acho que agora, dado o momento, dá para tirar um pouquinho dele. E explicando, gente, quando a gente está em pós, a gente está simplesmente acompanhando a Selic. Tá? A gente está acompanhando este movimento do Banco Central, no sentido de conter inflação. E como tem um pouquinho de discussão por aí, vai conseguir, não vai conseguir, isso acaba tirando um pouco desse poder do Banco Central e a incerteza, daí ela é protegida pelo papel de inflação. Então, Que, lembrando também aqui nesse ponto o seguinte, que a gente, embora sim, a ideia aqui do pós-fixado é acompanhar a Selic, pela seleção de produtos que a gente faz, a gente tem conseguido, no crédito privado de primeira linha, né, ter até um spread acima não, tudo disso. bem, mas de Mas qualquer o maneira, objetivo é esse. ele acompanha. Então, se a Selic se ela vai até um nível que não consegue acompanhar o que o mercado está olhando, todos esses papéis que têm um componente acima da Selic por esse ajuste, eles vão acompanhar a Selic. Certo. Eles não vão acompanhar o papel de inflação. Isso, exato. Não, exato. É só para lembrar que Aham. não necessariamente a gente fica preso no número da Selic, Isso. a gente Mas a gente pode está preso ao até. movimento da Selic.
ao comportamento estrutural do fundo, do índice, sem dúvida nenhuma. Então, agora, Evelyn está de acordo também? Eu acho que seria legal explicar o porquê que a gente não mexeria no pré, para as mulheres entenderem, de modo geral, se vocês puderem. Uhum. Acho que seria legal. Por que Comandante, não retirar do pré? Qual a decisão que a gente escolhe para tirar do pós-fixado? Por dois motivos. Primeiro que, assim, Deixa eu só, eu não sei se gravou direitinho, então a Evelyn está perguntando aqui por que a gente escolhe tirar da inflação e do CDI e não do pré. acho que a pressão de alta do pré agora é menor. Ou ele cai ou a chance de subir é menor. Então, acho que está bom ficar aplicado nele. E o outro é um instrumento. Esse pré, quando a gente faz esse pré, a gente está usando a garantia do FGC. Então, tem um prêmio nessa operação pré. Esses são os dois motivos que vale a pena ficar. E 10% para uma carteira de 1 milhão dá 100 mil, quer dizer, até uma carteira de 2,5 milhões é o que você protege do FGC. Então, eu diria que, além disso, a gente está muito mais hoje sobreinvestido no pós do que no pré. No pré, a gente está hoje exatamente na nossa marca estratégica, né? Então, se a gente tirar do pré, que talvez não seja, justamente pelo que o comandante falou, a decisão que a gente, até pela volatilidade de 3 anos, que é um título curto, né? A gente estaria reduzindo, pelo menos pela metade, a nossa alocação estratégica, né? Aquilo em comparação com a nossa alocação estratégica, que eu acho que aí faria com que a gente tivesse subexposto. Quer dizer, eu acho que aí, nesse aspecto, faria mais sentido a gente reduzir um pouco a sobreexposição que a gente tem no pós do que a gente diminuir no pré. Lembrando que o pré aqui de 3 anos é um pré que tem pouca volatilidade, né? Com a alta de juros, a gente sempre acabou correndo atrás do mercado, é verdade. Ou seja, o mercado, a Selic subiu muito além daquilo que a gente imaginava e os prés ficaram, de certa forma, um pouco defasados por conta disso. Mas, esse ano, eles já devolveram aí um resultado, acho que bastante positivo, então vale a gente manter, pelo menos, no nível estratégico, que é aquilo que a gente tem hoje. Perfeito, muito bem colocado. Tá? Muito bom, então. Então, eu acho que é isso. Gente, obrigado. Vamos ver aqui. Quer dizer, na verdade, eu acho que nesses próximos, hoje é dia 7, 23 dias, a gente vai olhar mais para fora do que para dentro, e aquilo Sim. que a gente tiver aqui dentro vai ser muito provavelmente um reflexo daquilo que está acontecendo fora. Mas Provavelmente. nosso trabalho aqui, como disse o comandante, é driblar isso, fazer com que a gente se adapte às circunstâncias. E outra vez, lembrando que se alguém tiver na carteira comprado lá atrás, inflação longa, prés mais longos ou coisa assim, certamente a diferença do resultado da carteira deve ser significativo, porque a gente, quando olha um retorno de inflação longa de 1,7% em 12 meses contra 11,7%, exatamente 10 pontos percentuais de diferença, isso muda bastante o retorno e a alegria de quem está mantendo excesso de inflação longa contra aquilo que o mercado hoje está dando de resultado, né? Tá bom? Muito bom, então. Obrigada, Maravilha. gente. Obrigado, Denise, comandante. Até.